Olá, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo que eu estou preparando com todo o meu carinho. Hoje estou trazendo para vocês o casaquinho diamante para bebês de 1 a 3 meses. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Para fazer este casaquinho, eu vou usar a lã Carinho da Pinguim. Ela tem o Tex 200. Essa cor é a 445. A princípio, são 2 novelos de 40 gramas cada. No final, eu vou pesar para a gente saber exatamente quanto vamos gastar da lã. Eu vou tricotar com agulhas número 3,5. Também vou precisar de marcadores, você deve usar o que você tiver. Vou precisar também de um alfinete de separação de pontos. Se você não tiver, você pode transferir os pontos para um fio. O nosso casaquinho vai ser feito na vertical e eu vou começar montando 62 pontos. Você deve montar da forma que você mais gostar. Com 62 pontos, eu vou começar a fazer uma borda com 10 carreiras, onde nós vamos pregar os botões. Essas carreiras nós vamos fazer em ponto arroz, todas as 10 carreiras. O primeiro ponto, em todas as carreiras, eu vou pular sem fazer. Esta primeira carreira, eu vou iniciar fazendo o ponto. Em todas as demais, eu pulo sem fazer. Vou começar com um tricô, um meia, um tricô, um meia. E vou fazer assim até o final da carreira, repetindo um tricô e um meia. Segunda carreira, em ponto arroz, nós vamos inverter os pontos de acordo com o que vemos. Aqui eu vejo um tricô seguido de um ponto meia, um tricô e um meia, e vamos repetir esta sequência até o final. Como vamos pular o primeiro ponto sem fazer, e ele tem que ser um ponto meia, eu vou pular o ponto com o fio para trás, como se eu fosse fazer um ponto meia. Pulo o ponto sem fazer e faço um tricô e um meia até o final da carreira. Sempre invertendo o ponto, vai formar a sequência de um tricô e um meia. Pulo o primeiro ponto em meia e repito um tricô e um meia até o final. Na próxima carreira, nós vamos fazer a mesma coisa, sempre invertendo o ponto. Eu vou voltar com vocês quando for fazer a 10ª carreira e nós vamos colocar os marcadores. Eu fiz as 9 primeiras carreiras em ponto arroz, vou fazer agora a 10ª e nós vamos colocar 3 marcadores. Vou começar fazendo 5 pontos, vou fazer também em ponto arroz, pulo o primeiro e faço mais 4, 2, 3, 4, 5 e vou colocar o marcador 1, eu vou chamar este marcador de marcador 1, é o M1. Vou continuar em ponto arroz, vou fazer 10 pontos. Aqui eu preciso começar com o tricô, vou fazer 10 pontos seguindo o ponto arroz. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar o marcador 2, eu vou chamar esse marcador de M2, marcador 2. Aqui vocês podem usar o marcador que vocês quiserem. Vou fazer agora 12 pontos acompanhando o ponto arroz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou colocar o que eu estou chamando de M3, marcador 3, terceiro marcador. Vou continuar em ponto arroz até o final da carreira. Terminei as 10 carreiras em ponto arroz. Já coloquei os marcadores no último avesso que fizemos. Nós vamos começar a fazer a sequência de 8 carreiras que nós vamos repetir em todo o casaquinho. É muito importante que vocês anotem todos os dados que eu vou falar a partir de agora. É indispensável para poder fazer o casaquinho. A parte que está acima de M1, esses 5 pontos que nós temos, nós passaremos a fazer em tricô, que é a gola. Entre M1 e M2, nós vamos fazer em ponto arroz. Entre M2 e M3, nós vamos fazer 9 pontos em ponto losango e os 3 últimos pontos em ponto arroz. Abaixo de M3, que vai ser o corpo do casaquinho, nós vamos fazer os primeiros 7 pontos da carreira em arroz, para poder fazer uma barra, e vamos fazer um desenho e meio do ponto losango. Vão ser 13 pontos, um desenho e meio, depois eu vou passar para vocês o que vamos fazer. Se vocês quiserem, usem também marcadores para essas outras partes que vamos fazer aqui embaixo. Depois dos 13 pontos em ponto losango, que ele é múltiplo de 8 e mais 1, nós vamos fazer esses 15 pontos até chegar em M3 em ponto arroz. Essas sequências que estão entre os marcadores vão seguir independente uma das outras. Aonde nós temos ponto losango aqui no corpo, vai seguir independente do outro desenho que nós vamos ter aqui entre M2 e M3. Nós passaremos a fazer 8 carreiras de uma sequência de carreiras curtas. Na primeira carreira, nós vamos fazer até chegar, vamos acompanhar aquelas divisões que eu falei para vocês, até chegar em M1. Quando chegar a um ponto de M1, eu vou interromper a carreira, viro para o avesso e faço todo o avesso até o final. Quando eu for fazer a terceira carreira da sequência, eu vou tricotar somente até M2. A um ponto de M2, eu interrompo a carreira, viro para o avesso e vou até o final. Na quinta carreira que eu for fazer da sequência, eu vou chegar somente até um ponto de M3, interrompo a carreira e faço a carreira do avesso. No avesso, nós vamos seguir o ponto, vamos acompanhar. Onde tivermos ponto arroz, vamos fazer arroz. E aonde tivermos o ponto losango, que vai ser nessas duas partes, nós vamos fazer em tricô, que é o avesso do ponto. Eu vou mostrar para vocês, bem devagar,
para que todo mundo compreenda, é importante, como eu já disse, anotar todos esses detalhes, senão não conseguimos fazer o casaquinho. Eu vou começar com essa parte de baixo que eu falei para vocês. Nós vamos fazer os 7 pontos em ponto arroz. Aqui eu vou começar pulando em tricô, vão ser 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um, 7. Essa vai ser a nossa borda inferior do casaquinho, a nossa barra. E eu vou começar a fazer o ponto losango. Aqui nós vamos ter um desenho e meio. Com esses próximos 13 pontos que eu tenho, eu vou fazer o ponto losango. Vou começar a primeira carreira. Observem que aqui nós vamos ter um desenho e meio. São os 8 pontos da sequência e mais 5 pontos. Começo com um ponto meia, laçada, 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Vejam o que eu fiz. Eu vou virar a posição do ponto desta forma e vou fazer 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. 3 meias, 1, 2, 3. 2 pontos juntos em meia. Agora eu vou pegar pela parte de cima do ponto, como normalmente nós fazemos. 2 pontos juntos em meia. Laçada, 1 meia, laçada, 2 pontos juntos em meia, novamente pela parte de trás dos pontos. Virei o primeiro ponto e faço 2 pontos juntos em meia pela parte de trás. E 2 meias. Eu já terminei os 13 pontos que correspondem ao ponto losango que vamos fazer aqui no corpo. Nós temos aqui, até chegar ao marcador 3, 15 pontos que vamos acompanhar o ponto arroz. Nós vamos ver o que o ponto pede. Nós temos aqui um ponto meia, seguido de um tricô. Nós vamos fazer um tricô e um meia até chegar no marcador 3. São 15 pontos. Se vocês acharem mais fácil, podem colocar um marcador separando esse desenho do ponto losango. Eu vou trocar o marcador de agulha apenas e vou continuar agora com o intervalo entre o terceiro e o segundo marcador. Nesse intervalo, nós vamos fazer um desenho do ponto losango com esses 9 pontos que nós temos aqui no princípio desse intervalo. Eu vou começar da mesma forma que eu comecei aqui, só que vou parar com um desenho. Começo com um ponto meia, laçada, 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, 3 meias, 1, 2, 3, 2 pontos juntos em meia, laçada, e terminamos com um ponto meia para completar o desenho. São os 9 pontos que fizemos depois do terceiro marcador. Esses 3 últimos pontos, até chegar no marcador 2, nós vamos acompanhar o ponto arroz. Aqui eu vejo um ponto meia, eu começo com um tricô, um meia e um tricô, pulo o marcador de agulha e tenho 10 pontos que vou acompanhar em ponto arroz. Do marcador 1 até o marcador 2, esses 10 pontos são em ponto arroz. Nesta carreira, eu vou começar a fazer as carreiras curtas.
A primeira carreira das 8 da sequência, nós vamos até um ponto do marcador 1. Aqui eu já estou começando com um tricô e um meia, eu tenho que fazer um meia e um tricô, 2 pontos, são 9 que eu tenho que fazer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltando um ponto para chegar no marcador 1, eu não vou tricotar esses últimos 6 pontos que eu tenho. Um ponto antes do marcador e os 5 pontos que estão depois do marcador. Eu vou fazer uma laçada torcida para diminuir esse impacto dessa união aqui. Eu vou fazer uma laçada torcida, vou pegar o fio, dobrar desta forma e colocar na agulha e vou interromper a carreira. Aqui vai acabar a carreira número 1 da minha sequência. Eu paro, vou virar para o avesso. A laçada torcida, eu não vou tricotar. Eu pulo sem fazer. E vou fazer o avesso de acordo com o ponto. Nós temos aqui 9 pontos em ponto arroz, que vamos fazer, 3 pontos em ponto arroz. Esses 9 últimos pontos desse intervalo vamos fazer em tricô, os 15 pontos em arroz, depois o avesso do ponto losango, esses 13 pontos nós vamos fazer em tricô e os últimos 7 pontos da carreira também em ponto arroz. Vamos fazer, então, esse intervalo, vamos observar, aqui eu tenho um tricô, eu começo, então, com um ponto meia e um tricô, um meia e um tricô, até chegar no marcador 2. Troco o marcador para outra agulha. Esse intervalo, nós vamos ter 3 pontos que vamos acompanhar o ponto arroz. Aqui eu vejo um ponto meia, eu vou fazer os 3 pontos, um tricô, um meia e um tricô. Esses 9 pontos que correspondem ao ponto losango, vamos fazer em tricô. O avesso do ponto é todo em tricô. Nós vamos fazer até chegar no marcador 3, que vai ser o final desse intervalo. Aqui são 9 pontos, é o avesso do ponto losango. Troco o marcador. Eu vou ter 15 pontos que vou acompanhar o ponto arroz. 15 pontos. Começando com um tricô, aqui eu tenho um meia, eu vou começar com um tricô e vou contar 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós vamos ter agora 13 pontos que vamos fazer em tricô, que é o avesso do ponto losango. São 13 pontos, todos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Os últimos 7 pontos são em ponto arroz. Aqui eu vejo um ponto meia, eu vou começar um tricô e um meia nesses 7 pontos. Terminei em tricô, vou começar a carreira número 3 da nossa sequência.
Na primeira carreira, nós fomos a um ponto do marcador 1. Na carreira número 3, nós vamos até um ponto do marcador 2. Neste primeiro intervalo, vamos fazer os 7 pontos em arroz. Aqui eu vou começar pulando o primeiro ponto sem fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses acompanhando o ponto arroz. Agora vamos fazer a terceira carreira do ponto losango nesta parte do corpo do casaquinho. 2 meias, uma laçada, viro o próximo ponto e faço 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, 1 meia, 2 pontos juntos em meia, laçada, 3 meias, 1, 2, 3, laçada, 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos e 1 meia. São os 13 pontos em ponto losango. Continuo em ponto arroz, os 15 pontos até chegar no marcador 3. Aqui eu vejo um meia, vou começar com um tricô e um meia até chegar no marcador 3. Eu vou trocar o marcador 3 para outra agulha e vou começar a fazer esses 9 pontos da sequência. É a mesma sequência que fizemos aqui embaixo, só que aqui nós vamos fazer apenas um desenho, são os 9 pontos. Começo com 2 meias, laçada, 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, 1 meia, 2 pontos juntos em meia, laçada, 2 meias, um que termina o desenho e um que é o ponto de equilíbrio para completar o desenho. Esses 3 últimos pontos, depois de ter feito os 9 em ponto losango, eu vou acompanhar em ponto arroz, mas eu vou chegar a um ponto do marcador 2. Aqui nós temos o marcador 1, agora nós vamos chegar a um ponto do marcador 2. Eu vou acompanhar o ponto nesses 2 primeiros. Aqui eu vejo um meia, eu vou fazer um tricô e um meia. Faço também a laçada torcida e vou parar esta terceira carreira da sequência, viro para poder fazer o avesso, que nós vamos fazer até o final. Vou pular a laçada sem fazer e eu vou ter aqui 2 pontos, porque um deles eu deixei aqui sem fazer no final da carreira anterior, e vou fazer os 2 pontos em arroz. Um meia e um tricô. Esses 9 pontos, avesso do ponto losango, todo em tricô. Vou ter 9 tricôs. Troco o marcador de agulha. Eu tenho 15 pontos em ponto arroz. Vamos acompanhar. Aqui eu vejo um ponto meia. Eu vou fazer um tricô e um meia por 15 pontos. Já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Os próximos 13 pontos nós vamos fazer em tricô, que é o avesso do ponto losango. São 13 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13. Últimos 7 pontos acompanhando o ponto arroz. Carreira número 5 da nossa sequência. Na primeira, nós fomos até o marcador 1. Na terceira, nós fomos até o marcador 2. Nós já podemos até deduzir que agora nós vamos chegar até um ponto do marcador 3. Vamos fazer os 7 pontos em arroz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer aqui a carreira número 5 da sequência do ponto. Neste intervalo, esse outro vai ficar parado para quando nós passarmos por essa parte novamente. Os desenhos vão seguir independente um do outro. Aqui embaixo nós vamos ter maior quantidade de desenhos do que nesse intervalo. Nós vamos fazer aqui então a 5ª carreira da sequência do ponto, o que é diferente da outra sequência das carreiras curtas. Prestem muita atenção nesse detalhe. Aqui eu começo com 3 meias, 1, 2, 3, uma laçada, mate duplo. Eu vou pular um ponto sem fazer, faço 2 pontos juntos em meia, vou pegar o ponto que eu pulei sem fazer e derrubar sobre os 2 pontos juntos que acabei de fazer. Faço uma laçada, 5 meias, 1, 2, 3, 4, 5. Uma laçada e 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Esses 15 pontos são em ponto arroz, mas nessa carreira nós vamos fazer os 14 primeiros. Vamos deixar um sem fazer e vamos chegar até essa parte antes do marcador 3. Aqui nós temos um ponto meia, vamos começar com um tricô, vamos fazer a sequência de um tricô e um meia, até chegar a um ponto do marcador 3. Estou a um ponto do marcador 3. Aqui eu vou fazer novamente a laçada torcida. Paro a carreira, interrompo a carreira, não vou tricotar esses pontos até o final, viro e vou fazer o avesso acompanhando os pontos. Como eu tenho um ponto aqui, que é desta parte em ponto arroz, pulo a laçada torcida e vou fazer 14 pontos acompanhando o ponto arroz. Começando com um meia e um tricô por 14 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui já chegamos no ponto losango, são 13 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Os últimos 7 pontos da carreira eu faço em arroz. Sétima carreira da nossa sequência de 8 carreiras que vamos repetir em todo o casaquinho. Na primeira, nós chegamos até um ponto do marcador 1. Na terceira, nós chegamos a um ponto do marcador 2.
Na quinta, nós chegamos a um ponto do marcador 3. Agora, nesta sétima carreira, nós vamos tricotar toda a carreira até o final, acompanhando exatamente os mesmos desenhos no lugar onde estamos fazendo e arroz nas outras partes. Aqui, nesta parte embaixo, nós vamos fazer a sétima carreira da sequência do ponto. Nós vamos ter que acompanhar essas partes separadas uma das outras. Pulo o primeiro ponto e faço mais 6, são 7 pontos aqui para esta barra. E aqui, nesse primeiro desenho, no desenho do corpo, nós vamos fazer a carreira número 7. 2 meias, 2 pontos juntos em meia, uma laçada, um meia, laçada, viro o próximo ponto e faço 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Três meias, 2 pontos juntos em meia, laçada e um meia. Vou fazer em ponto arroz até chegar na laçada torcida. Aqui um ponto meia, vou fazer um tricô e um meia até chegar na laçada torcida. O último ponto que eu estou fazendo do ponto arroz aqui é um meia. Eu cheguei na laçada torcida, eu vou fazer essa laçada torcida junto com o ponto que está próximo ao marcador. Eu vou fazer esses 2 pontos juntos em tricô. Mudo o marcador de agulha. E aqui, neste desenho, nós fizemos até a 4ª carreira do ponto. Aqui nós vamos fazer, então, a 5ª carreira do ponto losango. Apenas um desenho, nós temos 9 pontos. É a 5ª carreira, eu começo com 3 meias, 3, uma laçada, um mate duplo. Pulo um ponto, faço 2 pontos juntos em meia e derrubo o ponto que pulei sem fazer. Uma laçada e 3 meias. Esses 2 desenhos não seguem a mesma carreira. Eles são independentes um do outro. Quando estivermos fazendo aqui uma carreira, pode ser que não seja a mesma carreira que vamos fazer nesse intervalo entre o segundo e o terceiro marcador. Devemos prestar muita atenção nesse detalhe. Aqui nós vamos fazer 2 pontos em ponto arroz até chegar na laçada torcida. A laçada torcida eu vou pegar junto com o ponto que está próximo a esse marcador e faço os 2 pontos juntos em tricô. Pulo o marcador para outra agulha. Esses pontos eu vou fazer em arroz até chegar na laçada torcida. Aqui eu vejo um tricô, eu vou fazer um meia e um tricô, um meia e um tricô, até chegar na laçada torcida. O último ponto também foi um ponto meia, eu vou pegar esses 2 pontos e fazer juntos um tricô, 2 pontos juntos em tricô. Mudo o marcador para outra agulha e vou fazer esses últimos 5 pontos da carreira em tricô. Aqui vai ser a minha gola.
Carreira número 8, o lado avesso, nós também vamos fazer a carreira completa. Vamos começar com os 5 pontos em tricô da gola. 2, 3, 4, 5. Troco o marcador de agulha. Esses 10 pontos eu faço em arroz, começando com um tricô e um meia. Troco o marcador de agulha, faço 3 pontos, seguindo também o ponto arroz, começando aqui com um tricô, um meia e um tricô. Esses 9 pontos correspondem ao ponto losango, vou fazer o avesso em tricô, são 9 tricôs, até chegar na marcação. Esse último intervalo, aqui é um ponto meia, vou fazer um tricô e um meia por 15 pontos. Já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos. Os próximos 13 pontos são em tricô, é o avesso do ponto losango. Os últimos 7 pontos eu vou fazer em ponto arroz. Nós fizemos 8 carreiras, que é a sequência de carreiras curtas. A primeira carreira fomos até M1, na terceira até M2, na quinta até M3, na sétima fizemos a carreira completa e também os avessos acompanhando os pontos. Nós vamos começar a repetir estas 8 carreiras, indo a cada um marcador em cada carreira do direito e voltando na carreira do avesso. E aqui vamos continuar com o ponto losango. Nesta parte, nós fizemos até a carreira número 7 e aqui, nesse intervalo, nós fizemos até a carreira número 5. Eu vou continuar com vocês mostrando as carreiras até completarmos as 12 carreiras da sequência do ponto, porque também vamos ter que acompanhar as sequências de 8 carreiras que não podemos esquecer. Essas 8 carreiras são as carreiras curtas. Nós vamos começar com a primeira carreira curta, que vamos até um ponto do marcador 1. E vamos passar por esses 2 intervalos. Aqui vamos fazer a 9ª carreira do ponto e aqui vamos fazer a carreira número 7 do ponto. É por isso que eu ainda vou mostrar para vocês o começo dessa nova sequência de 8 carreiras, para a gente fazer uma sequência completa do ponto losango e depois daí podemos repetir as carreiras que fizermos. Vou mostrar para vocês então, é a primeira carreira da sequência de 8, que são as carreiras curtas. Aqui eu começo com os 7 pontos em arroz. O intervalo do ponto losango são os próximos 13 pontos. Nós vamos fazer a carreira número 9. Um ponto meia, 2 pontos juntos em meia, laçada, 3 meias, 1, 2, 3, laçada, 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, 1 meia, 2 pontos juntos em meia, laçada, 2 meias. Próximos pontos são 15 em ponto arroz. Vamos acompanhar o ponto arroz por 15 pontos, até chegar no marcador 3.
Cheguei no marcador 3, posso trocá-lo de agulha. Esse intervalo, vamos fazer o ponto losango, aqui com os 9 pontos, vai ser a 7ª carreira nesse intervalo para o ponto losango. 7ª carreira. Começo com 2 meias, 2 pontos juntos em meia, uma laçada, 1 meia, laçada, 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos e 2 meias para completar o desenho. Os próximos 3 pontos, eu acompanho o ponto arroz, começando com um tricô, 1 meia, 1 tricô. Troco o marcador de agulha, agora eu vou fazer em ponto arroz até chegar a um ponto do marcador 1. Eu vou fazer esse intervalo em ponto arroz, faço a laçada torcida, viro, pulo a laçada torcida sem fazer e termino todos os pontos até o final, acompanhando os pontos da mesma forma que fizemos com os outros avessos, onde nós temos o ponto losango, nós vamos fazer em tricô e os demais pontos em ponto arroz, aqui para essa 2ª carreira da sequência de 8 carreiras. Eu vou terminar esta carreira, fazer também o avesso e volto com vocês para a gente fazer a 3ª carreira da sequência novamente. Vou fazer agora a carreira número 3 da sequência das carreiras curtas, das 8 carreiras que estamos repetindo. E para os intervalos em ponto losango, aqui neste primeiro desenho, nós vamos estar na carreira número 11 do ponto. E aqui no segundo desenho, vamos fazer a carreira número 9 do ponto. Começo com os 7 pontos em ponto arroz. E aqui, para esse intervalo, que é a carreira número 11, faço 2 pontos juntos em meia, laçada, 5 meias, 1, 2, 3, 4, 5, laçada, um mate duplo. Pulo um ponto, faço 2 pontos juntos em meia e derrubo o ponto que pulei sem fazer. Uma laçada, 3 meias. 1, 2, 3. Vou fazer em ponto arroz até chegar no marcador 3. Cheguei ao marcador 3, eu vou trocá-lo de agulha. E aqui, nesse intervalo, nesses 9 pontos que estamos fazendo em ponto losango, eu vou fazer a carreira número 9 do ponto. 1 ponto meia, 2 pontos juntos em meia, laçada, 3 meias, laçada, 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos e 1 ponto meia. Os 3 pontos são em ponto arroz, eu vou fazer os 2 primeiros. A 1 ponto do marcador 2, eu faço uma laçada torcida, viro para poder fazer o avesso e vou fazer até o final, acompanhando os pontos como os últimos avessos que fizemos. E volto com vocês para a gente fazer mais uma carreira. Vamos fazer a carreira número 5 das 8 carreiras de repetição da sequência, que será até um ponto do marcador 3. Neste intervalo de desenho que vamos fazer agora, esse daqui ainda não vamos fazer nesta carreira, aqui nós vamos começar um novo desenho. Nesta parte, nós já terminamos uma sequência completa
do ponto losango, que foram 12 carreiras. Nesta parte, vamos começar novamente a fazer o ponto. Continuo em arroz e chego a um ponto do marcador 3, faço a laçada torcida e viro, faço até o final. Eu vou terminar a carreira e volto com vocês na 7ª carreira das 8, na 7 da sequência, e vou fazer completa. Viro, faço o final e volto para mostrar para vocês a carreira completa, para a gente fazer a última carreira da sequência aqui para esse desenho. Carreira número 7 da nossa sequência de 8 carreiras que estamos repetindo em todo o casaquinho. Nesta, nós vamos fazer toda a carreira até o final. Aqui, no primeiro desenho, nós vamos fazer a 3ª carreira da sequência do ponto. E aqui, neste desenho, nós vamos fazer a carreira número 11 da sequência. Aqui vamos fazer a 3ª e aqui vamos fazer a 11. Os dois desenhos são independentes e também não acompanham as 8 carreiras da sequência do ponto. Vamos ter que fazer a cada sequência de 8 carreiras, esses pontos, seguir essas 12 carreiras do ponto losango, independente neste intervalo e neste intervalo. Como eu já disse para vocês, agora nesta parte vamos fazer a 3ª carreira da sequência. Vamos começar com os 7 pontos em arroz que estamos fazendo aqui no princípio. E aqui, a 3ª carreira da sequência. 2 meias, laçada, 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos, 1 meia, 2 pontos juntos em meia, laçada, 3 meias, laçada, 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos e 1 meia. Eu vou fazer todos os pontos em arroz até chegar na laçada torcida. Cheguei na laçada torcida, eu vou pegar com o próximo ponto e fazer 2 pontos juntos em tricô. Troco o marcador. Neste intervalo, em ponto losango, eu vou fazer a última carreira no direito da sequência, a carreira número 11. 2 pontos juntos, em meia, laçada, 5 meias, 1, 2, 3, 4, 5, laçada, 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. Vou fazer 2 pontos seguindo o ponto arroz. Chegando na laçada, eu pego com o próximo ponto e faço 2 pontos juntos em tricô. Troco o marcador de agulha e vou fazer os pontos em ponto arroz até chegar na laçada torcida. Vou pegar a laçada torcida junto com o próximo ponto e fazer 2 pontos juntos em tricô. Troco o marcador de agulha. Os últimos pontos eu vou fazer em tricô. Aqui são os pontos da minha gola. Carreira do avesso, nós vamos acompanhar os pontos da mesma forma como já estamos fazendo nos demais avessos. Aqui também nós completamos uma sequência do ponto. Completamos as 12 carreiras de repetição para o ponto losango nesta parte. Vejam que nós fizemos o ponto diferente nesse intervalo e nesse intervalo. Um deve seguir independente do outro.
Aqui nós já fizemos até a terceira carreira do ponto. No próximo direito, aqui nós vamos fazer a quinta carreira e aqui vamos começar um novo desenho a partir da primeira carreira do ponto. Vamos analisar até onde nós terminamos. Eu fiz 2 repetições das 8 carreiras da sequência de carreiras curtas. Foram 2 repetições das 8 carreiras. Aqui, neste intervalo entre o segundo e o terceiro marcador, nós fizemos 12 carreiras e completamos uma sequência do ponto losango. Neste intervalo, nessas 2 sequências de 8 carreiras, nós completamos um desenho e mais 4 carreiras. Foram 16 carreiras. A cada 2 sequências de 8 carreiras que nós fazemos, nós vamos ter um desenho completo nesse intervalo e nesse intervalo vão ser 16 carreiras, uma sequência e mais 4 carreiras. Sempre seguindo, aqui não vamos voltar na primeira carreira. Nós já fizemos as 4 primeiras, eu vou fazer a quinta carreira da sequência do ponto nesse intervalo. Aqui, na próxima carreira do direito, eu vou começar um novo desenho. Nós vamos repetir, prestem muita atenção. Nós vamos repetir as 8 carreiras da sequência de carreiras curtas por um total de 6 vezes para poder fazer a nossa frente. São 6 repetições das 8 carreiras que fizemos as carreiras curtas. Até a primeira carreira, nós vamos a um ponto do marcador 1, a carreira número 3 a um ponto do marcador 2, carreira número 5 a um ponto do marcador 3 e na carreira número 7 vamos até o final da carreira e voltamos até o final. Sempre as carreiras do avesso vamos acompanhar o ponto. Arroz, onde temos arroz, aqui na gola em tricô e no avesso do ponto losango em tricô. Nós já fizemos 2 repetições, vamos fazer mais 4. Aqui, nesses intervalos, vamos seguir o ponto losango independente um do outro. Eu dei todas as carreiras para vocês, eu expliquei todas elas. As 12 daqui e as 12 daqui. Nós vamos seguir a sequência de 12 carreiras do ponto losango em cada um intervalo independente um do outro. Eu vou fazer então mais 4 sequências das 8 carreiras do ponto e já volto com vocês para a gente começar a fazer a manga. Aqui está a parte que nós fizemos até agora. Foram 6 repetições das 8 carreiras das sequências de carreiras curtas. Para a gente contar quantas sequências nós fizemos, nós podemos fazer por esses cordões que são formados aqui na gola. Essa primeira parte nós fizemos em ponto arroz, foram aquelas 10 carreiras. E aqui nós vamos contando esses cordões para saber quantas sequências nós vamos fazendo. Aqui na gola, cada um cordão desse são 8 carreiras que nós fazemos com carreiras curtas. Quando nós fazemos a carreira 7 e a carreira 8, que nós estamos finalizando a sequência, nós vamos até a gola e fazemos esse cordão. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cordões, o que significa que já fizemos 6 repetições das 8 carreiras. Nós vamos interromper essa parte que estamos fazendo aqui embaixo. Vou tricotar até chegar a 2 pontos do marcador 3. Nós temos aqui 35 pontos, eu vou tricotar
a primeira carreira da sequência somente até 2 pontos do marcador. Eu vou seguir a sequência por 33 pontos. Faço os 7 pontos que estão aqui no princípio em ponto arroz. Faço a primeira carreira da sequência do ponto, aqui nessa parte também, e vou fazer em ponto arroz até chegar a 2 pontos do marcador 3. Quando eu chegar aqui, eu corto o fio e já volto com vocês. Eu já fiz os 33 pontos da primeira carreira da sequência de 8 carreiras. Eu cortei aqui o fio, deixando um pedaço de 60 centímetros, que vai ser suficiente para montar os pontos da manga e ainda vai sobrar um pedaço para a gente costurar a manga depois de pronta. Eu vou passar estes 33 pontos para o alfinete de separação de pontos ou para um pedaço de lã, se você preferir. Eu vou passar nessa posição. Os 33 pontos já estão separados. Eu vou montar nesta agulha onde estão os pontos com os marcadores 29 pontos para poder fazer a manga. Eu aqui amarrei a ponta do fio do novelo e tenho também o pedaço com 60 centímetros. Esse pedaço vai ficar na parte de baixo. E eu vou montar 29 pontos. Você deve montar aqui da forma que você montou os pontos no princípio, como você mais gostar. São 29 pontos. Vou começar a fazer a manga. Nós montamos os 29 pontos. E já temos 2 aqui antes do terceiro marcador. Nós estamos aqui com 31 pontos nesse intervalo. Os 6 primeiros pontos eu vou fazer em tricô. Esses pontos vão ser o nosso punho. Nesta primeira carreira eu vou tricotar também o primeiro ponto. Vão ser 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir da próxima carreira, eu passarei a pular o primeiro ponto sem fazer. Depois desses 6 pontos do punho, eu vou colocar um 4º marcador e vou fazer esses pontos até chegar no marcador 3 em ponto arroz. Um tricô e um meia, um tricô e um meia até chegar no marcador 3. Nós vamos fazer a primeira carreira da sequência. A única modificação até agora que nós estamos fazendo é nessa parte de baixo, que passamos a fazer os 6 pontos em tricô e os demais pontos até chegar no marcador 3, nós vamos fazer em arroz. Não vamos fazer o desenho nessa parte de baixo da manga, somente ponto arroz. Aqui nessa parte de cima, nós vamos continuar com as 8 carreiras da sequência, normalmente mantendo esse desenho do intervalo 3 ao intervalo 2, esses 10 pontos em arroz e depois esses 5 pontos em tricô. Na carreira do avesso, vamos acompanhar os pontos normalmente. Aqui, quando chegar nos últimos 6 pontos da carreira, vamos fazê-los em tricô.
eu vou fazer até o final da carreira. Vou fazer também a carreira do avesso e já volto com vocês na terceira carreira da sequência aqui da manga para a gente continuar. Eu fiz a carreira número 1, eu fui até o primeiro marcador e virei, fiz até o final. Eu vou fazer agora a terceira carreira da sequência. Nesta parte é exatamente a mesma coisa que fizemos aqui com essa sequência da frente. A única modificação continua sendo a parte de baixo, que vamos fazer os 6 pontos, pulo o primeiro e mais 5 pontos em tricô para poder fazer o punho. Troco o marcador para outra agulha, até agora não fizemos nada aqui. E vou seguir a carreira número 3 da sequência, normalmente, aqui pontos em arroz até chegar no marcador 3. Não estamos fazendo esse desenho na manga. Vou continuar aqui para essa parte com a terceira carreira. Vamos até o marcador 2, viramos e eu volto com vocês para mostrar o que vamos fazer no avesso. Eu vou até um ponto do marcador 2 e já volto. Estou a um ponto do marcador 2, vamos fazer o que normalmente fazemos, uma laçada torcida e vamos virar para poder fazer a quarta carreira da sequência. Aí é que nós vamos usar esse quarto marcador, porque do lado da manga nós também vamos fazer carreiras curtas. E vamos começar com a carreira curta aqui na quarta carreira, que é o avesso. Eu vou pular a laçada torcida, como sempre estamos fazendo. Aqui tenho mais 2 pontos em arroz, como vocês também já estão fazendo. Faço esses 9 pontos em tricô, que fazem parte do ponto losango, o avesso do ponto losango. Abaixo do terceiro marcador, estamos fazendo em ponto arroz. Eu vou fazer em ponto arroz até chegar a um ponto do marcador 4. Faltando um ponto para chegar no marcador 4, eu vou fazer também uma laçada torcida e virar para poder fazer a carreira número 5 da sequência. Também vamos fazer a carreira curta deste lado da manga. Pulo a laçada torcida sem fazer, faço todos os pontos em ponto arroz. Aqui nessa carreira número 5, nós vamos até um ponto do marcador 3, seguindo a sequência de 8 carreiras normalmente. A modificação continua sendo aqui na manga. As carreiras curtas começaram na quarta carreira, que é o avesso que nós fizemos agora, e nós vamos repetir estas carreiras curtas de 6 em 6 carreiras. Os próximos 2 avessos eu vou fazer completos. No próximo avesso, no avesso número 6 da sequência, eu vou pegar esta laçada torcida e fazer junto com este ponto que está antes do quarto marcador e fazer 2 pontos juntos em tricô. E sigo até o final da carreira, até o final do punho e faço a carreira seguinte normalmente. Depois, no próximo avesso, que vai ser o avesso número 8 da sequência, eu vou também até o final e voltar. Aqui para o punho, nós devemos intercalar uma carreira curta e 2 completas por toda a manga. Vai ser uma curta e 2 até o final da carreira. Para a manga, nós vamos repetir a sequência de 8 carreiras por um total
de 10 vezes. Aqui em cima, nesta parte de cima, nós vamos acompanhar as carreiras curtas da mesma forma como estamos fazendo, da mesma forma que fizemos com o corpo. E aqui na manga, vamos intercalar uma carreira curta e 2 completas. Esta sequência do punho corre independente de qual carreira curta nós estivermos fazendo na parte de cima. As carreiras curtas em cima seguem a sequência de 8 carreiras e aqui embaixo no punho nós vamos fazer esta sequência de 6 carreiras, uma curta e 2 completas no avesso. Eu vou terminar toda a manga, todas as 10 sequências. Como eu já falei para vocês saberem qual a sequência vocês já fizeram, nós devemos contar. Aqui temos 6 cordões para a parte da frente e vamos adicionar a esses cordões mais 10 cordões para a parte da manga. São 10 sequências. Depois que eu fizer essa parte, eu volto com vocês para a gente continuar. Terminei de fazer as 10 repetições da sequência de 8 carreiras aqui para a manga. Eu vou agora arrematar os 29 pontos que nós adicionamos para poder fazer a manga. Eu vou fazer isso em ponto tricô, de uma forma bem simples. Faço o primeiro ponto, até agora não tirei ponto algum. Volto com ele para a agulha, pego juntamente com o próximo e faço 2 pontos juntos em tricô. Já tirei um ponto. Volto novamente, pego com o próximo, 2 pontos juntos. Já tirei 2 pontos, volto novamente. 3, 4, vou fazer isso com 29. 5, posso tirar o marcador e vou continuar até um total de 29 pontos arrematados. Arrematei os 29 pontos. Temos 2 pontos antes do terceiro marcador. Esse aqui eu vou voltar para a agulha. Vou agora passar os 33 pontos que eu deixei separados aqui no alfinete para a agulha. Essa agulha que não temos os pontos da pala. Nesta agulha ficaram os pontos da pala e aqui os 33 pontos que eu deixei aguardando no fio. Eu vou juntar essas duas partes, vejam que os dois lados estão do lado direito. Esse primeiro ponto eu já fiz. E aqui eu tenho que fazer um ponto em tricô, estou seguindo o ponto arroz. Esta parte eu já fiz a primeira carreira da sequência. Vou fazer nestes pontos que estão na parte de cima também a primeira carreira da sequência de 8 carreiras, a mesma sequência que nós repetimos por 6 vezes aqui na frente, exatamente a mesma sequência. Nós voltaremos a fazer esta parte em arroz, um desenho e meio do ponto losango nessa parte, aqui também ponto arroz e a parte da pala continuaremos da mesma forma como já estamos fazendo. São 8 carreiras que vamos continuar fazendo para as costas por um total de 14 vezes. Mas eu preciso fazer um detalhe nas costas, então eu vou fazer 7 repetições das 8 carreiras da sequência de carreiras curtas. Depois que eu fizer essas 7 repetições, eu volto com vocês para mostrar o detalhe. Até agora, para as costas, eu fiz 7 repetições
das 8 carreiras da sequência de carreiras curtas. Antes de começar a nossa 8ª repetição, eu vou fazer apenas a carreira número 5 e carreira número 6 da nossa sequência. Eu vou chegar até um ponto do marcador 3, fazer a laçada torcida e virar. Mostro para vocês, para que não tenha dúvida, aqui eu não tenho nenhuma carreira ainda da sequência 8. Vou apenas fazer a carreira 5 e a carreira 6. Vou seguir normalmente com a carreira. Os nossos 7 pontos em ponto arroz aqui no princípio. Nesta parte do desenho, eu vou observar o que tenho que fazer. Faço um ponto meia, 2 pontos juntos. Eu observo aonde estou nessa carreira. Laçada, 3 meias. Laçada, 2 pontos juntos em meia pela parte de trás dos pontos. 1 meia, 2 pontos juntos em meia, laçada, 2 meias. Prossigo em ponto arroz até faltar um ponto do marcador 3. Vou fazer agora uma laçada torcida e viro para poder fazer a carreira número 6 da nossa sequência. Vamos acompanhar os pontos aqui em ponto arroz. Essa parte do avesso do ponto losango vamos fazer em tricô e os 7 últimos pontos acompanhando o ponto arroz. Da mesma forma como já estamos fazendo todos os avessos. Eu vou chegar até o final. Depois de terminar esta carreira, eu volto com vocês para falar o que vamos fazer. Depois de fazer a carreira 5 e a carreira 6, nós vamos começar uma nova sequência a partir da primeira carreira e fazer 7 sequências completas. A única diferença é que aqui na primeira carreira que nós vamos fazer, nós vamos juntar a laçada torcida e o ponto que está próximo ao marcador com 2 pontos juntos em tricô, quando passarmos por aqui, e continuar até um ponto do marcador 1, que é a nossa primeira carreira da sequência. Vamos continuar repetindo as 8 carreiras da sequência, por um total de 7 vezes para completar as costas. Depois que terminar as costas, nós vamos passar os pontos 33 para o alfinete e vamos fazer a outra manga. Montamos 29, colocamos o marcador no punho novamente, como fizemos, e vamos repetir por 10 sequências aqui na manga. Depois disso, arrematamos a outra manga e vamos fazer para o outro lado da frente 6 repetições das 8 carreiras da sequência. Só depois de terminar toda essa parte é que eu volto com vocês para a gente fazer as últimas carreiras. Já está faltando muito pouco para o nosso casaquinho ficar pronto. Eu terminei de fazer as costas, a outra manga e as 6 repetições para esse lado da frente. Eu vou fazer agora 8 carreiras em ponto arroz, apenas 8 carreiras. São as carreiras completas em ponto arroz, assim como fizemos quando começamos a fazer o casaquinho. Aqui vão ser somente 8 carreiras. Todos os pontos. Quando eu passar pelos marcadores, eu posso tirar, que eu não vou mais precisar. Eu vou fazer em ponto arroz por 8 carreiras no total, mas eu vou voltar com vocês na carreira número 5 para que a gente faça as nossas casas de botão.
Vou fazer a 5ª carreira em ponto arroz. Como estamos fazendo o casaquinho na vertical, eu tenho que colocar todas as casas de botão que eu quiser aqui nessa carreira. Eu escolhi colocar 5 casas. Vou continuar fazendo o ponto arroz. Aqui eu vou começar com 18 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. O último ponto que eu fiz foi um ponto meia. Eu vou fazer uma laçada que depois vai virar um ponto tricô e 2 pontos juntos em meia, acompanhando o ponto arroz. Faço agora 8 pontos acompanhando o ponto arroz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma vez, eu terminei em ponto meia, faço uma laçada e 2 pontos juntos em meia. Começo novamente com 8 pontos em ponto arroz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou começar a repetir a sequência de laçada, 2 pontos juntos em meia e 8 pontos em ponto arroz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma vez, laçada, 2 pontos juntos em meia e 8 pontos em arroz. Aqui no final, faltando 4 pontos para terminar a carreira, faço uma laçada, 2 pontos juntos em meia, um tricô e um meia. Eu terminei a 5ª carreira em ponto arroz. Eu vou fazer mais 3 somente ponto arroz e volto com vocês para a gente arrematar. Eu vou arrematar os pontos. Eu fiz 8 carreiras no total em ponto arroz. É por isso que eu vou arrematar um pouco diferente do que eu estou acostumada a arrematar. Eu vou continuar fazendo os pontos em ponto arroz e depois eu arremato o ponto. O primeiro aqui eu estava pulando em tricô, eu vou fazer um tricô. Aqui eu tenho um tricô, eu vou fazer um ponto meia. Pego o primeiro ponto e vou derrubar sobre o último ponto que acabo de fazer. O próximo ponto é um tricô, eu faço o ponto, pego o ponto anterior e derrubo sobre o ponto que acabei de fazer. Eu vou fazer isso com todos os pontos da carreira. Aqui eu tenho um tricô, eu vou fazer um meia, pego o ponto, pego o primeiro ponto e derrubo sobre o ponto que acabei de fazer. Aqui um tricô, vou arrematar, pegando o ponto e passando por cima. Mais uma vez, aqui eu tenho um tricô, eu faço um ponto meia, pego o primeiro ponto e derrubo sobre o ponto que acabei de fazer. Eu vou fazer assim com todos os pontos da carreira. Quando chegar no último ponto no final, eu passo a ponta do fio por dentro e puxo para arrematar.
Eu vou costurar a manga com o fio que eu deixei quando eu montei os 29 pontos, passando pelos pontos que eu tenho na lateral. Eu vou no primeiro ponto, volto aonde saiu o fio, para que essa parte fique bem presa, e vou passando pelos pontos que eu tenho na lateral. Passo por um ponto de um lado e também por um ponto do outro lado. E vou fazendo assim com todos os pontos. Vou mostrar para vocês como vai ficar a costura. Essa é a outra manga que já está costurada. O nosso casaquinho ficou pronto. Como vocês podem ver aqui, eu coloquei esses botões de encapar. Eles têm 1,3 centímetros de diâmetro. De altura, eu vou medir desde o princípio da gola. Ele ficou com 26 centímetros e meio. A largura eu vou medir de cava a cava 24 centímetros. A parte de baixo do casaquinho 27 centímetros e meio. Essa abertura da gola 9 centímetros e meio. A altura da manga vou medir também desde o princípio 24 centímetros. Largura da manga 8 centímetros e meio. Da gola até a cava 13 centímetros e meio. Peso do casaquinho pronto, 59 gramas. Eu quero também mostrar para vocês como ficou as costas do casaquinho. Espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, clique também no sininho para receber notificações. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!